E aí galera, tudo bem com vocês? Partiu galera, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui a gente vai repercutir um pouco mais a venda de Lúcio Rodrigues para a Arábia Saudita, para o Neon da Arábia Saudita, por 140 milhões de reais. Uma venda muito gorda, a maior venda da história do futebol nordestino, superando o Pedro Lima em disparado. São 80 milhões a mais, Pedro Lima foi 61 milhões para o Sport. E o Bahia vende Lúcio por 140 milhões, um jogador que não é um pilar, um destaque da equipe atualmente. Lúcio Rodrigues é reserva do William José, não é aquele grande jogador de destaque. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é importantíssimo para você que já é inscrito também. E vamos lá, cara, Lúcio Rodrigues se despediu do Bahia, meio que se despediu no Instagram. Bota em tela para vocês aí, ele fez essa postagem aí, @SCBahia, botou uma legenda aqui que eu não sei qual é, que é indecifrável. E tem as fotos aí, ele com a taça do Nordeste, o tio dele, e aqui deve ser, não sei quem é, a mãe dele, sei lá, é a Lorena, não sei quem é. E se a gente for passando, ó, ele com a medalha, festejando a taça da Olympias com o Bahia. Mais pro lado, ele ajoelhado, enfim, várias fotos que passaram pela história dele no Bahia, que deixaram a passagem dele marcante pelo Bahia. E cara, confesso que me deu uma dorzinha no coração, porque o Lúcio, pô, quem lembra, né, dele chegando, Lúcio, a gente aqui ansioso, querendo, pô, todo dia era live no aeroporto pra trazer Lúcio, cara. Um jogador que chegou com bastante status, custando 65 milhões, estava sendo cotado por times da Europa, por equipes europeias, estava sendo cotado por mercados até mais atraentes do que o Bahia, veio pro Bahia, Grupo City fez essa investida e agora está saindo aí por 140 milhões para um mercado que não é tão valorizado, que não é tão visto, porém é um mercado que dá muito dinheiro, que tem muito poderio financeiro, é um time que acabou de subir da segunda divisão e já tá levando um jogador por 140 milhões, bizarro, né? Inacreditável. Então, cara, de coração, boa sorte para o Lúcio, merece, um jogador que agregou ano passado. Ele tava passando por um momento meio conturbado agora, mas ainda assim fez 13 gols na temporada. É um dos artilheiros do Bahia na temporada. Então, é um cara com potencial, um cara jovem, boa sorte, vamos sentir saudade sim. Era um cara muito querido aqui no Bahia e agora tá aí na sua nova caminhada, no seu novo processo, rumo à Arábia Saudita, 140 milhões de reais. Certamente que já ele deve estar lá. Não deve nem atuar contra o Fluminense, negócio fechado, então é aquilo, né? Tomara que o William José não machuque, não dê nada contra o Fluminense, porque senão a gente vai se complicar. E já falando nisso, eu encontrei um vídeo aqui no Instagram do Footfox.portal e outros dois aqui, que é o seguinte, ele tá dando aqui sugestões para substituir o Lúcio Rodrigues aqui no Bahia. Bora dar uma olhada no vídeo aqui, eu não vi o vídeo ainda, tá? Eu vou reagir com vocês aqui agora, e bora ver aqui os 3 jogadores que podem substituir o Lúcio Rodrigues no Bahia. Lembrando que eu esqueci de pegar aqui, galera, de pesquisar aqui, quando que a janela fecha, já deve estar fechando, se é que não fechou, então Bahia tem que correr contra o tempo para trazer reposição para o Lúcio, porque sim, precisamos de reposição para o Lúcio Rodrigues, senão a gente vai ficar só com o William José, e aí é complicado, né? Bora ver o vídeo aqui. O primeiro nome é Luciano Gondou, argentino de 24 Oi, outro Luciano Gondou agora, Lúcio Gondou. anos que atua no Zenit da Rússia, vem tendo sua minutagem diminuída ao longo da temporada europeia, com a chegada de novos reforços no clube russo e uma volta ao futebol sul-americano, poderia ser uma possibilidade por ser um jogador jovem e com boa projeção, assim como Lúcio. Ó, me parece ser aquele jogador oportunista, matador. Teve uma chance na grande área ali, aproveitou, cara a cara com o goleiro, o cara foi matador. Me parece ser um jogador oportunista, aquele 9 matador, tá ligado? Lúcio Rodrigues. O segundo nome poderia ser Marcos Leonardo. Ah, esse aqui eu aprovaria. Com certeza aprovaria. Marcos Leonardo joga no Al Hilal, jogou o Mundial, foi um dos destaques do Mundial, vale lembrar. Fez gol no Manchester City, só que ele tem o joelhinho dele meio conturbado, né? A torcida do Santos sabe aí. Não sei se aqui no futebol brasileiro talvez ele deitaria, não sei. É um bom jogador, cara. Eu acho que eu não vi o terceiro nome. Talvez dos 3 aí seja o que mais impacta, talvez. Bora ver quem é o terceiro, né? Apesar de ser um nome mais difícil, é um jogador que vem estudando a possibilidade de rescindir com o Al Hilal da... Não, o Grupo City tem dinheiro. O Grupo City tem dinheiro, vai lá. Bota a grana e traz, pô. 140 milhões, pô. Arábia Saudita. E nisso, o Grupo City poderia propor ao jogador um projeto desportivo com projeção de seleção brasileira e... Aqui no Bahia ele teria mais visibilidade. Pô, jogar no Bahia, hoje, talvez tenha até mais visibilidade para ir para a seleção do que na Arábia. Porque aqui é o futebol brasileiro. Aqui a Ancelotti está de olho. Jean Lucas foi para a seleção, por exemplo. O Bahia hoje é o 4º colocado, então poderia propor isso para ele, né? Projetos para... Mas em compensação, pensando em ir para a Europa,
talvez o mercado árabe, sei lá, esteja mais visibilidade, porque muito jogador europeu joga lá. Aí tem que ver, mas para a seleção brasileira, jogar no Brasil hoje não é tão ruim, não. Voltar ao futebol europeu com boas atuações no futebol brasileiro. Por fim, Thiago Borges. Mas claro, tem a questão de que o Grupo City tem aquele negócio, né? Tem times da Europa. O Grupo City tem times que fazem parte do grupo que estão na Europa. Então jogar no Bahia hoje é também uma boa projeção para ir para a Europa. Que ele vem e aí ele pode ir pro Girona, Manchester City, enfim. Atacante uruguaio de 23 anos que atua no Bragantino, seria um nome mais em conta e que já está adaptado ao futebol brasileiro. Apesar de ser um bom jogador, perdeu espaço na equipe titular e poderia buscar um novo destino. Acha algum desses nomes boa? Esse Thiago Borges aí, se o Grupo City quiser ainda mais lucro, possa ser que seja uma boa. Possa ser que o Grupo City queira ir atrás dele. Porque é um cara que não vem tão caro, não é uma estrela, pode render e pode dar mais lucro ainda. E aí a gente ficaria com lucro, vamos lá, se a gente considerar compra de Lúcio, venda e reposição, o Bahia teve o quê? 70 milhões de lucro, gastou 65 e aí tem 140 agora, 70 milhões por aí de lucro. Se comprar o jogador por 15 milhões, a gente teria ainda assim 55 milhões para investir em outras coisas, ou para aguardar para o ano que vem. Inclusive tem uma informação de que talvez ano que vem o valor de contratação aumente, porque o Bahia está tendo lucro. Então, a gente viu 200 milhões investidos esse ano, 300 milhões, ano que vem pode ser 400, 500. Ou seja, a gente vai poder melhorar ainda mais nosso elenco ao longo dos anos, porque a gente vai começar a ter investimento de time gigante, de time grande mesmo, de Flamengo da vida. 500 milhões, assim, eu não me surpreenderia. 500 milhões, você monta um time para ser campeão, sem gastação, sem se iludir aqui. Então, o Bahia está melhorando ainda mais ao longo dos anos, é aquilo. Vai melhorar ainda mais. Piorar ainda mais para os nossos rivais do Nordeste, né? A disparidade vai ficar ainda maior entre o Bahia e os outros times. Então, desses três aí, Marcos Leonardo para mim seria o ideal, desses três aí, ainda assim. Mas também os outros dois ali, o primeiro me parecia ser um jogador oportunista, matador, só lembrando, pelo que eu vi aqui, e Thiago Borges para uma opção mais em conta e que poderia trazer mais lucro, seria uma boa também. Enfim, né? Vamos ver se o Grupo City vai atrás de algum desses três aí. Tem várias opções no mercado aí também. O scout do City é um scout que trabalha bastante. E agora, vamos embora para outras informações. Isso aqui eu achei muito interessante, cara. O canal Bara Bahia trouxe, que é o seguinte: para que a gente tenha a dimensão exata da grandeza do acerto, sem considerar eventuais metas e gatilhos, a venda de Lúcio Rodrigues pelo Bahia supera as vendas de Thiago Amada e de Igor Jesus pelo Botafogo. Vocês entendem a grandeza disso aqui? Vocês entendem? O Botafogo é uma SAF que já foi campeão da América e do Brasil. E ainda assim, o Bahia já conseguiu vender um jogador por 140 milhões. Tem um lucro absurdo no jogador desse porte aí. E olha que, se você comparar, Almada é muito melhor do que o Lúcio. Igor Jesus é muito melhor do que o Lúcio. São dois jogadores essenciais do Botafogo. Aqui no Bahia, Lúcio Rodrigues não é essencial. Não é aquela peça fundamental do time. Então a SAF do Bahia, que muitos dizem aí que é pior do que a do Textor, que não sei o quê, inclusive tá uma conturbação danada na SAF do Botafogo lá. Eu vi um vídeo recentemente. Cara, tá uma conturbação danada. O Textor é maluco, cara. É maluco. Ele é um estilo de SAF diferente. Ele injeta bastante dinheiro. Mas também, eu acho que a SAF mais organizada é a do Bahia. Você pode ver aí. Bahia já conseguiu, mesmo sem ser campeão de nada ainda, vender um jogador por um preço maior do que a Almada e maior do que o Igor Jesus. É incrível, tá? É incrível, tá? E agora, para poder ilustrar o que eu falei, tá em tela para vocês aí, ó. As vendas do Bahia. O Bahia não gastou quase nada em Tassiano, acho que foram 5 milhões, até menos, por aí, e vendeu por 32 milhões. Pois é, o Grupo City conseguiu vender Tassiano por 32 milhões ao Santos. Foi algo que, na época, eu me assustei, cara. O Santos pagou 32 milhões de reais no Tassiano. Um negócio que foi muito melhor pra gente do que eles. O Bahia contratou o Chaves por 18 milhões e vendeu por 26. 8 milhões de lucro em um jogador que não rendeu nada, nem sequer se adaptou aqui ao Brasil, aqui a Salvador. Biel, o Bahia comprou por 10 milhões, vendeu por 48. Mais lucro, toma ele mais lucro. E agora o maior lucro possível. Isso aqui é sem considerar os gatilhos de bônus, tá? De meta atingida, que deve ser atingida. 126,6 milhões. Cara, é inacreditável. O Grupo City, vamos somar aqui 8 milhões de lucro, mais 30 milhões de lucro, 38. Mais 38 dá o que aí? 66 mais 70, são 100 milhões de lucro em 4 contratações de 4 jogadores que a gente não olhou e falou assim, cara, perdemos uma peça crucial, fundamental. Não, 4 jogadores comuns da bola. Lúcio Rodrigues no momento estava comum. Biel não foi aquela perda significativa. Tassiano muito menos. E Chaves nem rendeu no Bahia. Bizarro, né?
mesmo o cara sem render nada, ainda tivemos lucro. Trabalho excepcional, trabalho incrível do Grupo City no mercado da bola, tá? Sensacional. E agora, para finalizar, Caio Alexandre já está apto para voltar a campo. Cabe apenas ao Departamento de Saúde e Performance definir quando ele estará pronto para atuar. Rezemos que tenha minutos contra o Fluminense no Maracanã. Situação vem sendo tratada em sigilo. Informação aí do Fefo Noronha. Cara, isso daqui é papo pro vídeo de quarta-feira, pro pré-jogo. Mas já antecipando aqui, me preocupa demais o fato de a gente poder não ter Jean Lucas contra o Fluminense. E também, Lúcio, se o Willian José ficar bem, tá de boa. Mas se o Luiz José se machucar, quem vai entrar no lugar? Eu fico com medo, entendeu? E assim, se a gente tiver com o Alexandre de volta, dá pra colocar com o Alexandre, Everton Ribeiro e Acevedo, que tá rendendo. Ou um Sidney, que foi muito bem na final da Copa Nordeste. Mas, cara, me preocupa. Porque, assim, Jean Lucas é fundamental pro nosso time. Arias nem tanto. Se Gilberto não se machucar, tá de boa. Porque Gilberto tá dando conta. Agora, tá até melhor do que Arias. Então, não tem problema. Agora, meu amigo, é um absurdo, é um escárnio. Eu fiquei assustado quando eu vi. Vocês viram aqui. Eu fiquei sabendo junto com vocês na reação da coletiva de Ceni lá contra o Fluminense. É um absurdo a CBF colocar um jogo importante de quarta de final da Copa do Brasil, que pra gente é alcançar a marca histórica com o Fluminense, no dia seguinte a um jogo de eliminatória da Copa, a uma data FIFA. Amanhã tem Bolívia e Brasil, lá na altitude, lá na Bolívia. Jean Lucas pode jogar, pode ser relacionado. Cara, eu vou torcer pra ele não ser relacionado. Eu vou torcer, porque se ele não for relacionado, talvez o Bahia consiga trazer ele. Só que eu acho que tem muita chance dele ser. Porque o Ancelotti deve relacionar ele. Já que não relacionou no último, deve fazer essa mescla, né? Então ele vai jogar na Bolívia, e aí a altitude de 4.000 metros, para poder vir depois, no dia seguinte, para tentar trazer. Cara, eu acho que não vai dar. E aí a gente não vai ter Jean Lucas, que é um dos nossos principais atletas, quem sabe o principal atualmente, porque tá na seleção, fora do jogo, pô. Um jogo que pra gente é histórico. Podemos chegar na semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez. Então essas coisas me preocupam demais. Então se o Alexandre estiver livre, já vai aliviar bastante pra gente, tá? Porque de fato, cara, absurdo, cara, absurdo. Sami Chaldi, eu tô gostando do trabalho dele até agora. Eu acho melhor do que Edinaldo. Porém, cara, não dá. Impossível, não tem como você botar um jogo desse no dia seguinte a uma data FIFA. Eu acho um escárnio, eu acho um absurdo, tá? Mas enfim, galera, aguardar pra ver o que vai acontecer. O Bahia tem que fazer total esforço aí pra poder a gente ir da melhor maneira possível contra o Fluminense, porque é guerra. É guerra e pode ser um dia histórico pra gente. Primeira vez na semifinal da Copa do Brasil, cara. Eu não sei qual vai ser a minha reação, cara. De verdade. Eu tô esperando isso há tanto tempo. Eu tô esperando isso faz o quê? Faz 7 anos, pô. Desde que o Bahia tentou passar do Palmeiras em 2018 e não conseguiu. Depois Grêmio. Aí depois Grêmio de novo, Flamengo. Eu tô cansado, cara. Se o Bahia for eliminado de novo, eu tô cansado, cara. Então, pelo amor de Deus, temos que passar. E eu tô pensando nesse jogo desde hoje. Na verdade, eu tô pensando nesse jogo já faz 2 semanas já, cara. 2 semanas. Então, bora pra cima. Bora passar pra semifinal. Tomara que o mais titular possível aí esteja disponível para poder a gente chegar nessa semifinal, cara, que vai ser histórico, tá? E é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e ativa o sininho. Fui, até o próximo vídeo, galera.